Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, mais uma vez, estamos juntos neste recinto sagrado para aprender através da palavra do Senhor. E desde já eu convido os irmãos que abram as vossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 18, verso 30 ao 46. 1 Reis, capítulo 18, verso 30 ao 46. E você que me acompanha em casa, leia conosco também este texto sagrado, para que você possa estar acompanhando, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruína. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual vierá a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de trigo, de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: fazei a segunda vez, e o fizeram. E disse mais: fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. E ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus de Israel e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e a terra, e ainda também lambeu a água que estava ao redor do rego. E vendo todo o povo, caiu com o rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão sobre os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós vemos aqui falando de altar. No tempo do profeta Elias, o rei de Israel, que era o rei Acabe, as tribos do norte e a maioria dos israelitas tinham abandonado o Senhor e estavam adorando o que o rei tinha mandado construir. Isso está em 1 Reis, capítulo 16, no verso 31 ao 33. Nós vemos, meus amados irmãos, que quando este homem, o rei Acabe, ele casa com uma mulher chamada Jezabel. E esta mulher, quando veio para Israel, ela trouxe também os seus profetas, os profetas de Baal e os profetas da deusa Sera. E ali, meus amados irmãos, esta mulher trouxe uma idolatria para o povo de Israel. E o povo começaram a adorar
em outros altares que o rei tinha mandado construir. Meus amados irmãos, quando o povo de Deus deixaram de servir ao Senhor Deus, o altar foi ficando em ruína. Quando o povo de Israel deixou de adorar o Senhor no altar, as coisas não ficaram muito boas. Nós vemos, irmãos, que a primeira coisa, quando não tem altar, quando o altar não está consertado, quando o altar não está de acordo com a vontade do Senhor, as consequências virão. Eles entendiam, principalmente Jezabel, que era Baal que mandava a chuva, era Baal que fazia as plantações crescerem. E nós vemos, irmãos, que o profeta Elias, ele diz: pois está certo, se é Baal que manda a chuva, se é Baal que faz crescer o grão, o alimento. E este homem, o profeta do Senhor, e ele disse: segundo a minha palavra, não cairá uma gota de água do céu, até que o povo reconheça quem verdadeiramente é o Senhor, aquele que manda a chuva. Meus amados irmãos, e aí o povo esqueceram, o povo estava com o altar em ruínas, o povo abandonaram o Senhor. E aí, meus amados irmãos, veio a consequência. A primeira consequência foi deixar o altar do Senhor em ruína. E nós vemos no verso 18, aí surge a dúvida, quando não se tem altar, não tem sacrifício, não tem adoração. E aí, meus amados irmãos, começa a vir a dúvida: será que realmente é Deus que manda chuva? Ou se é Baal? A dúvida estava aqui pairando no meio do povo de Israel. Isso está no verso 21. Olha o que diz: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vocês estão divididos em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, porém, segui-o, nós vamos saber quem responderá, qual Deus que responderá às nossas petições. Então, meus amados irmãos, quando não se tem altar preparado, altar santificado, não tem adoração, a dúvida vem, aí vem a escassez. E nós vemos, vem a fome, no verso 2, olha o que diz a palavra de Deus, no verso 2, do capítulo 18, partiu, pois, Elias, e apresentou-se diante de Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Por que da fome? Porque o povo estava cultuando uma divindade que não era Deus. E aí, meus amados irmãos, quando não se tem altar, vem a dúvida, vem a fome, e vem também a morte espiritual e a morte física. Olha o que diz no verso 4: porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadia tomou 100 profetas de 50 em 50 e escondeu numa cova e sustentou com pão
e água. Nós vemos que esta mulher mandou matar os profetas do Senhor. E aí nós vemos o pagamento. E vem a cegueira espiritual. E depois de tudo isso, irmãos, vem também a sede. No verso 5, disse Acabe a Obadia: vai pela terra a todas as fontes de água e todos os vales. Pode ser que achemos ervas, para que salvemos a vida dos cavalos e dos mulos, e não percamos todos os animais. Tudo isso por causa do altar. O povo deixaram de cultuar a Deus para cultuar os ídolos feitos por mãos humanas. E aí, meus amados irmãos, veio a descrença. O povo estava dividido, já estava em dúvida. Então nós vemos que as bênçãos do Senhor só virá sobre a minha e a tua vida. As bênçãos do Senhor só virá sobre a minha e a tua vida quando consertar o altar. Aleluia! As bênçãos só virão para uma nação, ou uma casa, ou uma família, quando consertar o altar. Então, meus amados irmãos, vamos consertar o altar. Sem altar, sem bênção. Olha o que diz no verso 30. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E todo o povo se chegou a Elias. Elias sozinho restaurou o altar do Senhor, que estava em ruína. Nós vemos que o povo estava passando fome, sede, a cegueira espiritual. O povo deixou de seguir o único Deus verdadeiro e colocou a sua fé, o seu coração em um objeto. Hoje, amados irmãos, está acontecendo a mesma coisa. Muitas pessoas tiraram o seu coração daquele que pode resolver os problemas, daquele que pode curar todo tipo de enfermidade, daquele que pode perdoar, sarar, mas o homem está colocando o seu coração em objetos, em bens materiais, e isso está cegando. Isso são os ídolos de Baal. Nós vemos que isso o inimigo quis dar para Jesus em troca de adoração, mas Jesus disse assim: vai-te, Satanás, porque está escrito: só ao teu Deus servirás e só a eles prestarás culto. Meus amados irmãos, por que é que nós estamos passando por isso? São altares que estão em ruína, altares que não sentem mais a presença de Deus. E para que venha a bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa nação, tem que consertar o altar, porque sem altar não há sacrifício, sem altar não há adoração, sem altar não há quebrantamento, sem altar não há lágrimas na presença de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus. O que foi que Elias fez? Verso 31. Tomou, pois, Elias 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó. Lembramos que aí as tribos de Israel já estavam divididas, as 12 tribos. 2 tribos estavam seguindo a Judá, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, do reino do sul. E as demais tribos estavam ali distante de Deus,
que são as tribos do norte. Mas aqui Elias, para consertar, para edificar o altar, nós vemos, irmãos, que tem que ter união. Olha o que diz: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruína. Verso 31: tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, da qual vierá a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Então, o que é altar reedificado? O que é altar consertado? União. As 12 pedras representavam as 12 tribos juntas. E digo para os irmãos, para consertar o altar, tem que haver união, porque senão o Espírito do Senhor não opera. Aleluia. Com união se edifica o altar. Verso 32. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Com as pedras ele edificou o altar, não em nome de Baal, nem em nome da deusa Sera, nem dos outros, não. Edificou para o Senhor. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. E depois ele fez a preparação, fez um rego em redor do altar, um grande, para semear, como semear 2 medidas de trigo. Meus amados irmãos, o que é que nós entendemos nesta palavra? Imagine aqui o desperdício, entre aspas, para aquela multidão que estava passando sede. Será que aquele povo não pensava: nossa, Elias está ficando doido, enquanto um monte de pessoas aí estão passando sede, estão morrendo de sede, sem nada. Elias desperdiça essa quantidade de água. E nós vemos, irmãos, que ele prepara o altar, faz um rego para derramar água, armou a lenha e dividiu o novilho. O que é que nós entendemos, irmãos? Devemos semear, mesmo no deserto. O povo estava passando fome e sede, mas tinha que semear. Ali nós vemos que Elias, ele estava ali semeando, ele estava derramando aquela água, porque ele sabia que Deus iria mandar água em abundância, e Deus ia mandar chuva. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E depois do altar consertado, ele prepara a lenha para o holocausto. Louvado seja o nome do Senhor. Com o altar restaurado, tem sacrifício. Vamos ler o 33 ao 36. Depois do altar reedificado, então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pôs-lhe sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: fazei a segunda vez, e o fizeram. E disse mais: fazei a terceira vez, e o fizeram. E a água corria ao redor, e encheu-se toda a água, e ali o rego, a água escorria. Imagine, irmãos, aquelas pessoas que estavam ali. Imagine vendo aquela água, o povo com sede. Mas o profeta tinha que fazer isso. Era a ordem do Senhor. E quantas vezes, meus amados irmãos, nós não queremos sacrificar
o nosso tempo. Às vezes nós batemos no peito e falamos que somos servos, mas nós não queremos dedicar o nosso tempo ao Senhor. E digo para os irmãos, sem altar não há bênção, sem altar não há chuva, sem altar não há resposta de Deus, sem altar não há fogo. E é isso que nós devemos aprender através da palavra de Deus nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 36, e no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias, aleluia, e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e Deus de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por que Elias faz este clamor, meus amados irmãos? Porque os profetas de Baal, eles passaram a manhã toda clamando por Baal. Eles passaram e ficaram se cortando, e o sangue corria, e eles clamando. Eles ficaram de manhã até meio-dia. Mas digo para os irmãos que ídolo não fala, gesso não fala, pedra não fala, não pode responder. Por quê? Porque são deuses, são feitos pelas mãos dos homens. Por isso que ele não pôde responder. E ali a multidão fica ali observando o que é que vai acontecer. Será que este Elias está doido? Será que vai acontecer mesmo? Mas ali, meus amados irmãos, estava um homem que tem intimidade com Deus, é um homem de oração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, quando o altar, com o altar restaurado, então tem sacrifício. Quando se tem adoradores compromissados com Deus, Ele responde a oração. Aleluia! Altar restaurado, holocausto. Mas quando tem adoradores compromissados com a obra do Senhor, aleluia, Deus responde. Certa vez, Jesus Cristo se encontra com a mulher samaritana no Evangelho de João, no capítulo 4, do verso 7 em diante. Jesus Cristo chega para esta mulher e diz: mulher, me dá um pouco de água. E ela diz: como tu conversa comigo, sendo tu judeu? Tu sabe que os judeus não se dão muito bem com os samaritanos. E Jesus disse: mulher, se tu soubesse quem está aqui conversando contigo, tu me pediria de uma água. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ela disse: Senhor, me dá esta água. Ele disse: pois vai, chama o teu marido. E ela disse: Senhor, não tenho. E ele disse: eu sei que tu falaste a verdade, porque tu já possuíste 5, e esse que está contigo não é teu marido. E ela disse: Senhor, eu sei que tu és profeta, e os nossos pais diz que se deve adorar nos montes, debaixo das árvores, mas os judeus dizem que você tem que adorar no templo de Jerusalém. Mas Jesus disse assim: mulher, vai chegar um tempo, e este tempo chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito e em verdade, e o Pai procura estes verdadeiros adoradores. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, é Deus que procura verdadeiros adoradores.
Então, quando se tem adorador compromissado com a obra, ele responde a nossa oração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz: quando se tem adoradores compromissados com Deus, ele responde. Aleluia! Elias, ele poderia muito bem, Elias, eu estou sozinho. Mas quem mandou ele fazer isso foi Deus. E Deus não decepciona aquele que busca, aquele que tem compromisso, aquele que se dedica. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz no verso 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo que estão aí com o pensamento dividido, saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Aleluia, no verso 38. Então, quando o seu servo, quando o verdadeiro adorador chega à presença de Deus, com um coração contrito, com um coração aquebrantado, reconhecendo quem ele é, digo: Senhor, eu não sou nada, eu sou apenas um adorador, e eu sei, Senhor, que o Senhor não irá me envergonhar de diante da multidão, assim como os profetas de Baal foram envergonhados. Então, Senhor, eu estou aqui e este povo está dividido, o coração do povo está dividido. Então, Senhor, responde. Aleluia. No verso 38, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda o fogo bebeu também a água. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Perdão. Quando se tem altar restaurado, oh, aleluia! Quando se tem altar restaurado e tem adorador compromissado com a obra do Senhor, os falsos profetas cairão por terra envergonhados, eles deixarão de existir, porque os deuses que eles cultuam são mentiras, são criação do homem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando se tem altar restaurado, os falsos profetas serão desmascarados, e o povo, aleluia, e o povo adora. Os falsos profetas caíram por terra. Aonde está Baal, que manda fogo? Aonde está Baal, que manda água? Aonde está Baal, que não pôde resolver o problema do povo, que era a fome, que era a sede? Meus amados irmãos, eles caíram por terra, porque quando a verdade chega, não dá tempo a mentira correr, se acaba ali mesmo. A mentira não prevalece diante da verdade. É por isso que Jesus Cristo, ele diz no Evangelho de João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando se tem altar restaurado, os falsos profetas serão desmascarados, e o povo adora a Deus. Olha o que diz no verso 39, aleluia. Quando o povo viu o fogo descer, o fogo ali consumiu o holocausto, aleluia, Deus, aleluia. Verso 39, porque vendo todo o povo, aleluia, o povo caiu com o rosto em terra, e o povo disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia, aleluia. Quando se tem altar restaurado,
quando se tem holocausto, quando se tem adorador compromissado, Deus responde às orações e os falsos profetas cairão por terra, e o povo são libertos da mentira. Evangelho de João 8:36. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu fui liberto da mentira, e eu creio que você também foi liberto, aleluia, da mentira. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oração respondida, Deus manda as bênçãos. Oração respondida, Deus manda as bênçãos. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu não sei o que você está passando. Pode você estar também passando por uma escassez. Mas o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que pode todas as coisas. Você que tem orado, você que me assiste na sua casa, você que tem orado e você tem clamado, e você tem pedido, tem orado pelas madrugadas, e você pede, Senhor, por que é que não chega? Você já perguntou para Deus se tem algo errado contigo? Como é que está o teu altar? Analisa, como está o altar? Nós vimos que o altar estava lá, só que o povo abandonou o altar, e o altar estava sujo. O altar, pelo povo não estar lá mais adorando ao Senhor, o altar ficou em ruína. Como está o teu altar? Como está a tua vida com o Senhor? Será que talvez você não recebeu a sua bênção por isso? Faça uma análise e veja, Senhor, o que é que está acontecendo? Porque, meus amados irmãos, depois do altar purificado, depois do altar consertado, depois do holocausto, depois de uma pessoa compromissada com a obra, Deus responde. Deus responde. E o povo falarão a sua boca, só o Senhor é Deus. E nós vemos aqui, quando se tem a oração é respondida, quando o povo se volta para Deus, diz só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A oração do profeta é respondida, Deus manda as bênçãos, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler o verso 41, aleluia, ao 46, olha o que diz. Elias orou para que a chuva venha. Elias orou para não chover, porque as bênçãos que Deus estava mandando na chuva, o homem estava atribuindo, dizendo que era Baal que mandava. Tinha os homens enganando as pessoas. Mas aqui nós vemos que os profetas de Baal foram desmascarados. Os profetas de Baal foram mortos. E agora o profeta está orando ao Senhor. Olha o que diz. Então Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído abundante de chuva. Verso 42. Subiu Acabe a comer e beber. Elias, porém, subiu no cimo do Monte Carmelo, e estava encurvado para a terra, e ele meteu o rosto entre os seus joelhos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Elias ali, orando ao Senhor, Elias nem olhava, mas tinha o seu moço que estava ali
a ver aquela situação, verso 43. E disse Elias ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Então ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então Elias disse: volta, assim por 7 vezes. E na 7ª vez, disse ele: eis que se levanta do mar uma nuvenzinha pequena, do tamanho de uma palma da mão de um homem. Então disse: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando se tem homem de Deus, quando se tem profeta de Deus, ele conhece os sinais que vêm de Deus. Elias disse para ele: o que é que tu vê? Eu vejo uma pequena nuvem, bem pequenininha, do tamanho de um palmo, da mão de um homem. Elias disse: lá se vem chuva, aleluia. Olha o que disse. E disse ele: diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Verso 45. Dentro em pouco, os céus ficaram escuros, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu no seu carro e foi para Jezreel. Verso 46. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu diante de Acabe, até a entrada de Israel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós vimos que esses altares que eu estou falando aqui, eles já não existem mais, já foram destruídos. Aquilo dali era só um símbolo, simbologia. Mas hoje, quem é o altar? O altar do Senhor sou eu e você. Como é que está o teu altar? Será que o teu altar está limpo? Será que o teu altar está purificado? Será que o teu altar está em ruína? Olha o que diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, o culto racional. O corpo, apresentar os vossos corpos como um sacrifício e agradável a Deus. E pastor, como é que eu faço isso? Quando você está na presença de Deus, quando você está no templo adorando a Deus, quando você está na tua casa, junto com a tua família, ali louvando a Deus, quando você está lendo a palavra de Deus, quando você sente a presença de Deus, isso é culto, isso é apresentar o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, na presença de Deus. Então, quando eu e você fazemos isso, as bênçãos do Senhor virão sobre a minha e a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz no verso 2: e não vos moldei ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Qual é a perfeita vontade de Deus para o povo hebreu? Era que o povo reconhecesse que Baal era apenas um ídolo, e foi preciso Deus mandar o profeta Elias para tirar as escamas dos olhos do povo. Quando Deus responde a oração com fogo, aí o povo viu e disse assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Baal não é coisa nenhuma, Baal não é Deus, coisa nenhuma, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, glória a Deus. E ele diz: não vos moldeis. Se tem uma multidão seguindo Baal, deixai-vos. Nós devemos fazer a diferença. Devemos apresentar o nosso altar limpo,
como um culto, porque o nosso altar habita o Espírito Santo do Senhor. E ele diz: não vos moldeis a este mundo, mas transformai a vossa mente com a palavra de Deus, aleluia, que seja transformado pela renovação e experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 2, 12 e 13. Estavais naquela época sem Cristo, separado da comunidade de Israel, com as estranhas alianças das promessas, uma aliança sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia agora, em Cristo, vós que antes estáveis distante, foste aproximado mediante o sangue de Cristo. No tempo do profeta Elias, o povo estava separado, as tribos estavam brigadas. No altar que Elias fez, tinha sangue de um novilho. Mas nós vemos aqui que assim como nós também estávamos separados de Deus, todavia agora em Cristo, vós que antes estavam distantes, foste aproximado mediante o sangue que Jesus Cristo derramou no madeiro por mim e por ti. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 1 Coríntios 3, 16 e 17. O apóstolo Paulo falando, olha o que diz: e não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário, o altar de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você sabia que o teu corpo não te pertence? Que a tua vida não te pertence? Foi comprado com um preço muito alto, um preço de sangue. Então cuide bem do teu altar. Seja transformado, para que as bênçãos do Senhor, para que o Senhor venha ouvir a nossa oração. O nosso altar tem que estar limpo, porque o Espírito do Senhor não habita em templo ou não habita em altar sujo. Então, meus amados irmãos, veja como está o teu altar. Talvez por isso que o Senhor ainda não respondeu a tua oração, mas está dando tempo para mim e para você, para que nós venhamos consertar o altar, aleluia, para que a chuva de bênção caia sobre a minha e a tua vida, porque assim como aconteceu no tempo do profeta Elias, acontece hoje também. E eu pergunto: como está o teu altar? Está em ruína? Você gosta de sacrificar? Ou para você tanto faz? Meus amados irmãos, isto é muito sério. Isso levou a nação de Israel a padecer fome, miséria e maldição, porque se afastou da presença de Deus. Sem altar não tem sacrifício, sem altar consertado não tem resposta de Deus, sem altar limpo não tem as bênçãos de Deus. Então devemos ter muito cuidado, irmãos, com o que nós estamos oferecendo ao Senhor. Devemos ter cuidado, e eu creio que através desta palavra Deus está falando, assim como falou meu coração, está falando também nesta noite para a igreja e para você
que me assiste em casa. Então tenha cuidado, veja os teus conceitos, veja onde você caiu e volte, conserte, purifique o teu altar, para que o Espírito Santo do Senhor venha estar habitando na tua vida, neste templo que somos nós. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus, e vamos orar, encerrando o culto desta noite. Querido Deus e eterno Pai, te glorificamos, Senhor, por esta rica oportunidade, por esta palavra, Senhor, explanada aqui nesta noite, através do teu Santo Espírito. Esta palavra, Senhor, não é minha, porque eu não tenho palavra, Senhor, para transmitir para o teu povo. Mas, Senhor, eu estou aqui emprestando a minha voz para que o Senhor me use. E eu creio, Senhor, que o Senhor falou nesta noite para a tua igreja. Então, Pai bendito, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o teu povo. Abençoa, Senhor, este ou esta que me assiste na sua casa. Então, Pai, em nome de Jesus, que os altares nesta noite venham a ser consertados, para que as tuas bênçãos, para que o teu Santo Espírito venha estar em nós, para que nós venhamos ser bênção para a glória do teu santo nome. Pai, nós te louvamos desde já e já te agradecemos, no nome santo de Jesus, o teu Filho amado, que vive e que reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus.